Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. E hoje vamos abordar um tema bem significativo para o mês que está, Estamos agora, o mês de setembro, que é viver sempre é a melhor opção. Só que antes disso, eu gostaria que, se você gostar realmente do nosso programa, desse vídeo que você está assistindo hoje, dê um likezinho, dê um gostei e se inscreva. Isso é muito importante para que a gente possa permanecer divulgando essa doutrina maravilhosa, com mensagens edificantes, que traz tantas informações, esclarecimentos, que faz da gente seres humanos melhores. Porque nós estamos precisando disso, de mensagem bacana, não é verdade? E aí, pedimos também a você o seguinte: fique ligadinho no nosso programa até o final, porque depois que o nosso companheiro, o nosso parceiro irá falar, que é o nosso querido Paulo de Tarso, ele é analista de sistema, mas ele é palestrante espírita, e ele é palestrante da Federação Espírita do Estado da Bahia, nossa querida FEB, e ele vai trazer esse tema muito bem explicado, de uma maneira didática, que você com certeza vai se deliciar. E aí convidamos vocês para vocês ficarem até o final do nosso programa, porque depois desse tema que ele irá abordar, nós teremos também a dica de livro e teremos também o Pense Nisso, o nosso quadro Pense Nisso, que é um momento de reflexão, que também vai trazer também algo muito especial para você. Tenho certeza que você vai gostar. Fizemos todo esse programa com muito carinho e muito amor. Então, vamos lá? Olá, queridos amigos, muita paz em seus corações. Agradecemos desde já aos nossos amigos do Centro Espírita Discípulos de Jesus, da nossa querida cidade de Senhor do Bonfim, pela oportunidade de estarmos aqui, batendo este papo, conversando um pouco sobre o sentido da vida. E o tema que nos é proposto para esse nosso encontro é viver sempre a melhor opção. Sem dúvida nenhuma. Porque desde as priscas eras, nós buscamos, de alguma forma, o sentido da vida. Tentamos encontrar o sentido da vida nas coisas, na filosofia, na ciência, nas artes. Tentamos encontrar o sentido da vida na razão. E normalmente escapa-nos de vez em quando algumas percepções a respeito das nossas conclusões sobre esse tema, porquanto ele é instigativo, ele nos provoca, ele faz com que a gente realmente vá fundo nos fundamentos da existência. E muitas vezes, mesmo fazendo um pouco disso, nós nos deparamos com algumas situações aparentemente contraditórias. Por que é que a vida às vezes nos prega tantas peças, não é verdade? Por que é que às vezes nós somos tão surpreendidos assim pela vida? E aí a gente precisa ir um pouco além dos nossos desejos, das nossas expectativas, daquelas que nós construímos normalmente quando estamos diante dos embates da existência. Negamos a morte, negamos os infortúnios do futuro, negamos as possibilidades todas que podem nos acontecer, em nome de uma expectativa de que seremos protegidos como filhos diletos de um pai amoroso. Mas às vezes não é bem assim. Às vezes nós somos colhidos por coisas grandes e às vezes por coisas pequenas que se tornam grandes, por causa da nossa expectativa e das frustrações da nossa expectativa. E assim, nós começamos a desenhar uma espécie de modelo fatídico da existência que vai minando as nossas forças, vai tirando nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de sentir e de agir. E assim, em diversas maneiras, morremos. Morremos muitas vezes quando estamos vivos, com os olhos piscando, as nossas células funcionando, o metabolismo do corpo está em ação, o cérebro funcionando, tudo funciona, a mente, tudo absolutamente funciona, mas em determinadas circunstâncias nós estamos assim mesmo mortos. Porque não temos energia para fazer as coisas, não queremos fazer mais nada, não pensamos, a vida acabou, perdeu sentido, oh meu Deus, tudo se esvaiu e eu não tenho mais absolutamente nada o que fazer. E aí, nesse momento? Aonde está a vida
que é exuberante, que está dentro de mim, que onde estão todas aquelas potências, onde estão as capacidades da alma, onde estão essas capacidades? Aonde? Elas estão escondidas, embotadas nos meus sentimentos de menos-valia. Mas existem outras formas também de morrer, além dessa, de morrer em vida. Existe aquela que se morre verdadeiramente. Pode ser por causas naturais, ou pode ser por acidentes, ou pode ser por diversas outras situações, circunstâncias. Nós estamos diante agora de uma pandemia, e isso pode, de certa forma, representar para muitas famílias momentos de tristeza quando entes queridos partem aparentemente de forma abrupta, mas dentro de um sentido da normalidade da existência. Tudo isso é causa realmente para a nossa reflexão. Mas existe um tipo de morte que talvez essa seja a mais cruel de todas, que é aquele que resolve não só desistir da sua vida em vida, mas também aniquilar qualquer possibilidade de soerguimento. Essa hipótese é a hipótese do suicídio. É a hipótese da pessoa tirar a sua própria vida como uma forma de se livrar dos sofrimentos. Quando nós não temos perspectiva nenhuma do ponto de vista da matéria, além da matéria, quando nós estamos fechados no paradigma de que nós somos apenas um corpo que existe e uma alma que existe apenas enquanto o corpo existe, a primeira hipótese levantada por Allan Kardec lá em O Livro dos Espíritos, na sua introdução, quando ele fala da alma, ele fala dessa hipótese da vida, uma espécie de animismo, aquilo que acontece no corpo quando apenas existe a vida biológica, que se chama de alma, a ciência normalmente trata assim. Quando achamos que é isso, somente isso, tirar a vida do corpo significa acabar com o sofrimento da alma. Mas, infelizmente, essa hipótese, ela não é boa. Ela não é boa porque ela não tem fundamento. Ela não tem fundamento porque a realidade mostra que não é assim. Mostra que não é desse jeito que funciona. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, tentando se livrar dos problemas da Terra, acumulam problemas na espiritualidade. Se a morte levasse ao aniquilamento da consciência, talvez fosse uma opção. Mas não faz assim. Não é assim que funciona. Infelizmente, ciência, você e seus dogmas, se livre deles para alcançar essa possibilidade. A possibilidade do espírito imortal, da comunicabilidade entre vivos e mortos e da reencarnação, acima de tudo, com o fundamento da existência de Deus, pressupostos básicos da nossa doutrina podem explicar claramente por que essa solução não é uma solução boa. Porque se fosse uma solução boa, seria remédio para todos os males. Não precisava de psicólogo, psiquiatra, nada disso. Você entrou num determinado beco sem saída, você resolve seu problema. Mas não é assim. Se existe a vida depois desta existência carnal, significa dizer que a consciência permanece com tudo, inclusive com os problemas. Aquilo que não foi resolvido na Terra não será resolvido no plano espiritual se o espírito não tiver uma atitude, como se deve ter aqui, de resgatar-se diante de si mesmo e levantar-se com o protagonismo, a bandeira do protagonismo para viver a sua própria vida. Talvez esteja aí a grande chave da questão. No fundo, nós não podemos desistir, não é da vida, é de nós mesmos. Do nosso projeto existencial, do nosso projeto espiritual. Nós não podemos desistir disso, que é tão grande, que é tão vasto, poderoso. Nós não podemos abandonar simplesmente a ideia de que em nós existe uma centelha divina. Nós não podemos abandonar simplesmente a ideia de que somos espíritos dotados da capacidade da perfectude. Olha só, questão 132 de O Livro dos Espíritos. Ir à perfeição. Deus submete os espíritos à reencarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E é aí que nós vamos chegar. É aí que nós estamos. Chegar na perfeição, amigos. Então nós não podemos negar isso. Virar as costas para isso é criar um problema maior do que aquele que existe. De fato, a única coisa que nós podemos fazer é viver. A única coisa que nós podemos fazer é assumir que nós somos seres viventes na história do tempo da eternidade e que nós somos os construtores do nosso futuro. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos mero fruto do acaso, nós não somos obra de qualquer coisa. Não, nós somos um projeto que tem começo, tem meio e parece que também tem um fim, que é a perfeição.
É sentir-se pleno de Deus, sentir-se pleno de alegria, de amor, de esperança. Isso é o nosso projeto do Vir a Ser. Por isso, vida é a única coisa que nós temos. As coisas que nós possuímos na vida são secundárias, não são importantes. Joana de Ângeles vai nos dizer, em um livro belíssimo sobre a alegria de viver, que ela diz o seguinte, que o fundamental, o essencial, é muito mais completo do que o secundário. Embora o secundário pareça ser, em determinada medida, mais importante, mais significativo, mas o essencial é aquilo que faz o espírito caminhar sua estrada em direção à sua luz, ao seu destino único, que é a perfeição. Todos nós estamos fadados a isso. Então não desista, nunca, jamais, absolutamente. Persista sempre no seu objetivo da existência. Cada dia, um dia. Cada dia uma renovação. Não há problemas que sempre durem. Não há bem também que dure para sempre, mas o bem e o mal são conceitos relativos que nós criamos aqui para apenas alegrar a nossa ignorância. Nós precisamos ir além. Precisamos ir além da carne, precisamos ir além das perspectivas materiais, desapegar, literalmente. Como diria Buda, sair do impermanente, sair da posse do impermanente para a libertação da felicidade. É isso que nós precisamos fazer. Por isso, a única oportunidade que nós temos é a vida. Viver aqui na carne, com todas as dificuldades da carne. É assim que o espírito se levanta. Olha lá na questão 100 para frente. Você vai ver a escala espírita. O que determina uma ordem da outra, a diferença da terceira para a segunda para a primeira, é o grau de predominância do espírito sobre a matéria. Da terceira ordem, mais matéria do que espírito. O espírito está menor, sucumbe, sensações, sentimentos, a perda, o ego, etc. Na segunda ordem, há já uma predominância do espírito sobre a matéria e você consegue já sair, botar para fora aquilo que já é bondade intrínseca do espírito. O espírito puro é como a água pura, não tem contaminação. Não está contaminado das nossas ilusões, não está contaminado do nosso ego, não está contaminado das nossas ignorâncias. É espírito puro. E eu vou te falar uma coisa, esse espírito puro já está aí, em você, em mim, em todo mundo. Ele só precisa sair, ele só precisa acontecer. E para isso nós precisamos acreditar em nós, acreditar na força do espírito, acreditar no poder da vida. Portanto, a vida e o viver, esses sim são os grandes presentes que Deus nos dá. A grande demonstração, a demonstração cabal, única, talvez, que nós podemos encontrar do grande amor de Deus, além, claro, da harmonia universal, que é a sua manifestação mais evidente. Mas assim, se nós acreditamos em nós, se nós acreditamos na vida, vamos fazer então aquilo que nos resta fazer. Vamos viver. Só nos resta viver. Viver uma vida de alegria, de felicidade, de intensa felicidade. E se estiver chovendo, arranje um guarda-chuva. E se a chuva for grande, uma capa também. Mas não desista de andar na chuva, porque é o deslocamento que faz o caminho. E assim, de passo em passo, de vida em vida, nós vamos construindo em nós o anjo, o arcanjo, o perfeito, o espírito de luz, este ser maravilhoso que é cada espírito humano. Acredite nisso, não desista, viva a vida, porque sempre vale a pena. Fiquem com Deus, que assim seja. E a nossa dica de livro hoje é Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro. Neste livro, o autor fala sobre a prevenção e a incidência daqueles que tiram a sua própria vida no Brasil e no mundo, baseando-se em relatórios da OMS, Ministério da Saúde e entrevistas com especialistas. Mostra que essa questão é um problema de saúde pública que pode ser prevenido com informações e debates que precisam ajudar a vencer esse verdadeiro tabu. Ele acrescenta informações sobre o que o Espiritismo diz a respeito deste tema, que a vida não acaba com a morte do corpo físico. Aquele que ceifa a própria vida, ao contrário, o sofrimento apenas se prolonga porque a maior decepção dele é descobrir-se vivo. Na realidade, esta obra
é um grito de amor pela vida e não se restringe a fazer condenações. Pelo contrário, é uma ferramenta de ajuda para que as pessoas sejam amparadas e consigam enxergar a beleza da luta em viver. Leiam este livro, principalmente você que deseja ajudar outras pessoas. Excelente leitura para todos. E o nosso Pense Nisso deste programa é a mensagem do rei Salomão e o anel mágico. Um dia, o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, queria testar a integridade e a sabedoria de seu servo fiel. O rei então convocou seu servo e pediu-lhe que realizasse uma tarefa, mesmo sabendo que não podia ser feita. O rei Salomão disse: a festa dos tabernáculos será em 6 meses e eu gostaria de usar um anel mágico para o evento. Qualquer pessoa que estiver triste e olhar para o anel se encherá de felicidade. E qualquer pessoa feliz que olhar para o anel ficará triste. O fiel servo seguiu imediatamente a jornada na busca do anel misterioso. Passou 1 mês, 2 meses, e depois de visitar todos os joalheiros e vendedores ambulantes do reino, o servo permanecera sem o anel. Passaram-se mais 2 meses e o servo alcançou os limites do reino, mas ele ainda não havia encontrado alguém que tivesse ouvido falar de um anel tão mágico. Ao longo do tempo, o servo acabou frustrando-se. Tudo o que ele queria era cumprir o desejo do seu mestre, mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia encontrar o anel misterioso. Ele já estava deprimido e quase desistindo, até que um dia, antes da festa dos tabernáculos, chegou a uma pequena oficina de um pobre joalheiro em uma pequena aldeia. O servo, que não tinha nada a perder, perguntou ao velho ourives: diga-me, senhor, já ouvistes falar de um anel mágico que faz com que o triste se torne feliz e o feliz se torne triste? O velho ourives pensou por um segundo, tirou um pequeno anel de cobre de uma das gavetas, escreveu algo nele e entregou-o ao servo. O servo, que durante os últimos meses tinha perdido toda a esperança, deu uma olhada nas palavras gravadas no anel e seus olhos se iluminaram. Ele agradeceu a ourives, pagou-lhe um saco de moedas de ouro e correu para o palácio do rei. Quando o criado finalmente chegou ao palácio do rei, Salomão ficou muito feliz e se alegrou. Ele não acreditava que seu criado realmente voltaria para ele com um anel. O servo entregou o anel ao seu mestre e o rei sábio, ao olhar para o objeto, perdeu o sorriso imediatamente. Todos os cortesãos estavam curiosos para ver o que estava escrito no anel mágico e, finalmente, quando olharam para o anel, eles viram a seguinte frase simples: apesar de tudo isso, também passará. Esta sentença simples contém uma verdade que nós devemos guardar em nossos corações. Mesmo que tudo esteja indo bem e nos sintamos no topo do mundo, é preciso que nós nos lembremos que tudo isso pode desaparecer em um segundo. Por outro lado, existe esse lado, é o lado feliz da história. Todo o sofrimento, toda a frustração, todos os tempos difíceis que às vezes experimentamos na nossa jornada, estes também passarão e serão esquecidos. Que nós não nos esqueçamos disso. Tudo isso também passará.